Quero desejar uma boa noite a todos os nossos queridos irmãos do JB. Sejam bem-vindos ao IAD do Jardim Brasil. Que nós possamos, nesta noite, entregar os nossos corações ao Senhor, orar uns pelos outros, né? E é muito bom estar aqui, né? Então, nessa noite de domingo, meia fria, tá friozinho mesmo. Que o Senhor possa nos abençoar, cada um que se achegar, né? E que nós possamos orar uns pelos outros para acabarmos com essa doença, para que nós possamos nos reunir presencial, nos abraçar a cada dia, que gente, é muita saudade. Eu, no momento, estou sentindo muita saudade de cada um de vocês. Então, que o Senhor possa abençoar cada um que se chegar essa noite, né? Que o Senhor possa nos proteger. Agora nós vamos fechar os nossos olhos para entrar em contato com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos te agradecer imensamente pelo privilégio, Senhor, de ainda ter esses momentos junto com os outros irmãos para orarmos e pedir a tua proteção, ó Deus. Fica conosco nesta noite, tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Okay. Se inscreve no nosso canal, entra no nosso link, né? E logo logo a Thalita vai passar um recadinho da ASA, que é sobre as doações, que as pessoas carentes precisam das nossas doações. Gente, não esquece, clique no nosso link, tá? Beleza, fica com Deus. Obrigada, Jassa. Uma boa noite a todos. Nós queremos aproveitar esse espaço, em nome da ASA, para agradecer todos aqueles que têm se solidarizado e têm feito as suas doações em forma de alimento, produtos de limpeza, higiene, até mesmo aqueles que têm ofertado diretamente para o caixa da ASA. E aproveitando esse momento também, para você que está necessitando, precisando de uma cesta básica, para que você não se sinta constrangido e entre em contato conosco. Vai aparecer um telefone aqui na sua tela para que você entre em contato conosco, tá ok? E nós agradecemos a todos aqueles que têm se solidarizado e dizer que as nossas contribuições, elas não param. Para você que pode ainda contribuir, entre em contato conosco nesse número de telefone que está aparecendo na sua tela. Que o Senhor abençoe e multiplique em bênçãos na sua casa. Vamos aproveitar esse momento para adorar o nosso Deus com um louvor especial. Uma boa noite a todos. Para tudo, peraí. Peraí, Thalita, desculpa aí te atrapalhar, viu? Aqui tem um recado urgente aqui para passar para a igreja aqui, que... O que é para falar, né? Ah, sim, é que no dia 23 de maio aí foi o dia do aventureiro e dia da criança adventista. Então, parabéns aí a todas as crianças adventistas aí do mundo inteiro, da nossa associação.
E aqui da nossa igreja do Jardim Brasil. Tô com saudade de vocês também, criançada. Não vejo a hora de encontrar vocês. Olha só, as crianças até fizeram live, postaram vídeo, olha só que bacana. Olha aí, que legal, hein? Tão bonitinhos, né? Bem legal. Pena que cresce, né? Depois que cresce, olha o que vira. Mas é isso aí. Vamos louvar o nosso Deus agora? Vamos cantar com muita alegria essa música que é bem legal, bem animada. E vamos lá! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Igreja, bom domingo a todos. A gente está aqui para dar um breve testemunho sobre esse período aí de distanciamento social, pandemia. A gente está com muita saudade de todos vocês, né? Saudade dos cultos, de estar perto de vocês. Uma semana antes de começar a pandemia, a gente teve audiência, né, do Rafa sobre a guarda dele. A gente teve alguns problemas durante a semana, problemas familiares. E a gente ficou um pouco bem aflito, né? Na verdade, ficou bem aflito sobre como seria, né, essa audiência. Mas confiamos em Deus, oramos e deu tudo certo. A gente conseguiu a guarda, legalizou essa situação, né? Que estava já se arrastando por muito tempo. E aí, uma semana depois, começou tudo isso do distanciamento social, problema do coronavírus. E a gente não sabe como seria, né? Se não tivesse resolvido naquela semana, porque não está tendo mais audiência. Foram canceladas, vou ter que remarcar. Durante essa pandemia, como vocês sabem, eu trabalho na Caixa Econômica e eu tenho tido contato com muitas pessoas todos os dias. E assim, graças a Deus, tá tudo bem comigo, não tive nenhum problema. Alguns colegas que trabalham comigo contraíram o vírus, alguns ficaram bem maus, tal, o pessoal que trabalha na Caixa, né, por esse contato pessoal. Tenho que tomar todos os cuidados. E aí eu e a Dayana, a gente resolveu, durante a semana, a gente ficaria em casas, separados, né? Pra poder ter menos contato comigo, porque de repente se eu contraísse o vírus, pra ela não ter problema, por ela ter alguns problemas respiratórios, a gente resolveu dessa forma. E aí um dia ela foi lá em casa, né? Pra resolver algumas coisas, né, também. E aí tava cozinhando, eu tava na sala, eu e o Rafa. E deu um estrondo lá no fogão. E aí teve um problema lá com gás, algum vazamento. Só que graças a Deus ficou tudo bem. O Rafa não estava perto do fogão. E aí as bocas do fogão
explodiram assim para fora, e só que o fogo não pegou, apagou assim rápido, foi só uma explosão rápida. E a gente agradece muito a Deus pelo cuidado que tem tido com a nossa família durante esse período de crise. E assim, na verdade, nenhum problema maior. A gente está muito feliz e confiante de que tudo isso logo vai passar, para a gente voltar para os cultos normais, né? E durante esse período, a dica que a gente dá assim, para manter o contato com as pessoas, usar as mídias sociais, a tecnologia para manter o contato, para não perder esse contato. E a gente tem feito, né, a escola sabatina todos os sábados. Até convido todos para participarem da escola sabatina em inglês. Eu e o Ney somos os professores, né? E aí, quem quiser praticar o inglês também, pratica lá com a gente, também para ter esse contato, né? Convido a todos para participarem das reuniões online, tudo isso. E logo mais estaremos todos juntos aí, com fé em Deus, tudo vai passar logo. E voltaremos à nossa rotina normal. Beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Em breve vamos nos encontrar. Tchau! Tchau, pessoal. Até breve. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para anunciar para vocês que no próximo sábado nós vamos fazer o JA e vamos transmitir para vocês, ok? Às 16 horas, não percam. Ó, tá sendo preparado com muito carinho e amor para vocês. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: estamos no projeto Missão Caleb. Dia 30/5 foi a primeira atividade que nós fizemos o Drive Tour solidário. Arrecadamos alimento, arrecadamos roupa, produto de higiene, e à noite nós fomos fazer uma distribuição de sopa junto com o pessoal da Vila Medeiros. Eu queria que vocês ficassem antenados aí. Nós estamos divulgando no Zap da igreja, no Facebook da igreja, no Facebook dos jovens, que vocês possam acompanhar. Nós vamos mostrar daqui a pouco algumas fotos do que nós estamos fazendo, e eu estou aqui para pedir oração, que você possa orar por esses Calebs. Temos 8 Calebs do Jardim Brasil dispostos a fazer a obra de Deus. Por isso eu peço para vocês oração, tá bom? Que vocês possam ver essas fotos e que vocês possam ver o que nós estamos fazendo, e que tudo isso venha a ser para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe! Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Não consigo compreender o amor de Deus por mim, que seu filho ofereceu para morrer por erros meus. O tão grande pecador, Cristo veio
traz a mim doce paz, segurança, alegria e salvação. Vem você também sentir o tão grande amor de Deus. O amor de Deus transforma o mais débil coração. Vida nova homem traz e o leva à salvação. Vem você também comigo conhecer o amor de Deus. Cristo é o melhor amigo para os meus problemas resolver. O amor de Deus traz a mim doce paz, segurança, alegria e salvação. Vem você também sentir o tão grande amor de Deus. O amor de Deus traz a mim doce paz, segurança, alegria e salvação. Vem você também sentir o tão grande amor de Deus. Vem você também sentir o tão grande amor de Deus. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, que saudade de estarmos juntos na igreja, né? Meu pedido é que essa pandemia passe logo e a gente possa voltar a congregar juntos. Vamos orar então pelos pedidos e agradecimentos? Fechemos os olhos para a oração. Senhor nosso Deus e Pai amado que nos céus habitas, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama e cuida de todos nós. E pedimos que o Senhor abençoe a cada pessoa que fez o seu pedido e atenda segundo a tua santa e bendita vontade. Amém. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela esperança de vida eterna e suplicamos em nome de Jesus que o Senhor proteja a cada família dessa Covid-19 e também nos prepare para a vida eterna. Amém. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito boa noite, meus amados irmãos do Jardim Brasil. É um prazer estar com vocês aqui novamente, nesse momento especial, nesse culto evangelístico de domingo. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês e com as famílias que vocês representam. Eu quero refletir com vocês hoje sobre um tema especial, muito conhecido, muito debatido, muito estudado, que é uma história comum da Bíblia. O tema é Diante da Fornalha, e você agora já sabe de quem eu estou falando. Eu convido você a buscar a sua Bíblia e abri-la no 3º capítulo de Daniel. Daniel capítulo 3. Vamos ler os versos 14 e depois os versos 16 a 18. Daniel capítulo 3, versos 14 e depois 16 a 18. Vamos orar? Pai amado, abençoa por favor esse estudo. Fala ao coração de cada um de nós e ensina-nos lições preciosas para os nossos dias e para os dias futuros que teremos pela frente.
dirige a nossa vida e esse estudo, suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler o texto? Olha o que o texto diz. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis expostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará, ó rei, das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Mas se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Que determinação, que coragem, não é mesmo? Olha o que diz o livro Igreja Remanescente na página 27. Nada temos a recear quanto ao futuro, a não ser que esqueçamos o caminho pelo qual o Senhor nos tem conduzido. Então veja, a manifestação de Deus, a proteção de Deus no passado aos seus filhos é uma garantia de que Ele nos protegerá hoje e no futuro também, quando for necessário. Veja, o capítulo 3 do livro de Daniel, ele é tão atual quanto qualquer outro capítulo da Bíblia. A Bíblia é um livro atual, apesar de ter muitos anos de existência. Nesse exato momento, em algum lugar deste vasto mundo de Deus, alguém está sofrendo em virtude da sua fé. Nesse mesmo instante que nós conversamos aqui um pouquinho, alguém está sendo perseguido por causa das suas crenças religiosas. Pode ser até que alguns estejam olhando diretamente nos olhos da morte. Veja, o texto diz que Deus havia tocado o coração de Nabucodonosor de modo profundo e terno. Deus havia lhe dado uma revelação especial para os seus dias, mesmo para o futuro e até para o mundo, do mundo por vir. Que mensagem poderosa! Infelizmente, as impressões iniciais que esta mensagem, essa revelação causou no coração de Nabucodonosor, rapidamente se desfizeram. Rapidamente o temor de Deus desapareceu do coração do rei e o rei voltou a olhar com interesse para si mesmo, deixando de reconhecer que a revelação recebida lhe exigia uma responsabilidade, agir à altura da revelação que ele havia conquistado. Veja, Nabucodonosor não é o único personagem dessa história. Nesse capítulo há outros, e um maior do que todos os outros, no qual nós falaremos no final. No momento eu quero me concentrar em outros 3 personagens, 3 jovens hebreus. Eu costumo pensar, 3 meninos, né? Mas que tinham uma postura diametralmente oposta à postura do rei. Esses meninos, eles também haviam recebido uma revelação de Deus especial. E diferente do rei, haviam ajustado a sua vida à revelação recebida. Todo ser humano recebe uma revelação de Deus. Você e eu recebemos. Nós temos a palavra, nós temos a Bíblia. Nós recebemos mais revelação do que o próprio Nabucodonosor. Nós temos mais conhecimento do que os próprios hebreus, os jovens. Como estamos nos comportando diante das revelações que recebemos? Veja, nós também fazemos parte desse capítulo 3 de Daniel. Nós somos personagens do epílogo, do momento final dessa história. Nós estamos lá no pezinho da estátua com a qual o rei sonhou. Um pouquinho antes da chegada da pedra, que representa o reino de Deus e que vai ocupar o mundo para toda a eternidade.
Veja, nós temos a obrigação de reconhecermos o momento profético que estamos vivendo e vivermos à altura desta revelação. Enquanto o grande conflito não terminar, enquanto ele durar, sempre haverá uma fornalha aquecida 7 vezes mais, esperando, pronta, para consumir os filhos de Deus. Pronta. E todos nós teremos que nos relacionarmos com a fornalha. Todos nós, você e eu, teremos que nos relacionar com a fornalha. E só há 3 posturas. Só podemos assumir uma de 3 posturas diante da fornalha. Qual é a primeira? Primeira postura, alguns se colocam como construtores da fornalha sem autorização de Deus. Não, você pode ler o capítulo 3 de Daniel de trás para frente, de frente para trás, você pode estudar, pesquisar, você não vai encontrar uma única referência em que Deus tenha orientado Nabucodonosor a construir uma fornalha. De maneira nenhuma. Nem mesmo uma estátua. Muito menos uma fornalha. Deus esperava sim que Nabucodonosor fizesse uso da revelação que ele havia recebido para construir um caráter íntegro, um caráter humilde, um caráter obediente, um caráter dócil, semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Mas Nabucodonosor não seguiu este caminho de humildade, muito pelo contrário, ele seguiu uma direção oposta. Ele se sentiu melhor do que os outros, porque a revelação o apontou como a cabeça, tu és a cabeça. Mas ele não percebeu que ele era a cabeça pela vontade de Deus, acima dele havia o Deus Todo-Poderoso que estava revelando os mistérios. E o relato diz que quando Nabucodonosor foi contrariado e a sua estátua, a sua obra não foi reconhecida, o livro Patriarcas e Profetas, na página 508, diz o seguinte: a ira do rei não conheceu limites. A ira do rei não conheceu limites. Nabucodonosor se encheu de furor. Olha que coisa. Ele havia recebido uma revelação de Deus para se tornar manso. Falou, olha, Deus é o supremo. Eu tenho que me ajustar, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me submeter a Deus. Não, ele se encheu de furor, de ira. Quantos nas nossas fileiras não manifestam um temperamento semelhante? Quantos entre os nossos irmãos não são irmãos críticos, cheios de ira, que constroem fornalhas para consumir os seus irmãos? Cuidado, não se coloque numa posição que Deus não lhe outorgou autoridade. Deus não mandou ninguém construir fornalhas. O segundo grupo são aqueles que se colocam ao lado da fornalha, mas contra Deus. Eles não constroem a fornalha, mas ficam do lado da fornalha. A aceitam. Veja, naquela grande multidão havia homens de todos os impérios. E o relato bíblico diz que os homens mais sábios do império estavam ali. Todavia, toda a sabedoria que possuíam não impediu que eles cometessem o erro de aceitar as orientações do rei. E eles falharam. E acabaram aceitando a fornalha, concordando com a fornalha. E até acusados pelo testemunho daqueles que não se dobraram à imagem, fizeram intriga e foram correndo contar para o rei que havia entre eles desobedientes, sem perceber que eles eram os principais desobedientes. Porque se os 3 jovens estavam desobedecendo a Nabucodonosor, o imperador de Babilônia, eles estavam desobedecendo o imperador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Outro ponto a considerar: será que havia ali naquela multidão apenas 3 hebreus? Apenas 3 indivíduos do povo de Deus? Eu não acredito nisso. Eu acredito que havia muitos hebreus ali, muitos judeus ali, mas que temeram a fornalha, temeram as consequências, temeram permanecer ao lado de Deus e que se prostraram também. E às vezes eu me pergunto, se eu estivesse lá,
qual teria sido a minha postura? Eu estaria entre aqueles que teriam se prostrado, ou eu permaneceria em pé ao lado dos 3 jovens? Veja, um dia nós teremos uma imagem diante de nós também. E será exigido de nós o que foi exigido daquela multidão e dos 3 jovens. Nos prostrarmos e adorar. O que acontecerá? Olha o que diz 2 textos da revelação, da inspiração de Ellen White. No livro Grande Conflito, na página 608, nós encontramos 2 parágrafos que eu quero ler para vocês. Primeiro parágrafo diz o seguinte, Grande Conflito, página 608, diz assim, olha: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa dos que têm professado fé na mensagem do 3º anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a posição, passando para as fileiras do adversário. Olha, um grande número, hein? A classe numerosa, aqueles que professam fé na mensagem do 3º anjo, né? Mas que não estão se santificando, não estão orando, não estão se preparando para o conflito, eles abandonam a posição, saem das fileiras de Deus e passam para as fileiras do inimigo. Aí ela continua num outro parágrafo dizendo o seguinte, olha: estes tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Que coisa tremenda. Eu tenho muito medo de fazer parte desse grupo. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, sermos santificados pela obediência à verdade. Na prática, não na teoria. Um terceiro e último grupo, né? Aqueles que não constroem a fornalha, nem se colocam ao lado dela, mas que têm uma outra postura. Qual? Poucos são aqueles que se colocam ao lado de Deus contra a fornalha. E como fazem isso? Com briga? Com espírito crítico? Com espírito violento? De conflito? Não. Veja o que diz a revelação. Enfrentando calmamente a fornalha, eles responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos de responder. O Senhor conhece o nosso Deus. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. Mas se não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que nós não vamos servir os seus deuses e nem vamos adorar a imagem de ouro que levantaste. Que domínio próprio, que controle. Veja a diferença desses fiéis para com os demais. Calma, tranquilidade, equilíbrio, paz, postura, silêncio. Não falaram. Eles não falaram, apenas testemunharam. Eles não falaram, não é para ajoelhar, não ficaram incitando os outros, todo mundo ajoelhou, eles ficaram em silêncio. Apenas testemunharam, ficaram em pé. Destoaram do restante, porque tinham um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. E como eles desenvolveram esse caráter? Através de anos de oração e de obediência à palavra da verdade de Deus. Eles haviam proposto firmemente no coração não se contaminar com nada daquele reino, e assim fizeram e adquiriram um caráter muito semelhante ao de Jesus Cristo. Queridos, concluindo, eu disse no início que havia um outro personagem que não aparecia muito, mas que era o principal personagem. Um que está acima de todos, acima dos 3 jovens, acima do rei. Aquele que não apenas submete a si a fornalha, mas que submete a sua autoridade até as chamas da fornalha, a ponto de que ela perde a sua força consumidora. E onde está esse Jesus, esse personagem em todo o capítulo? Veja, ele está lá dentro da fornalha, trabalhando a segurança dos seus jovens, dos seus fiéis.
Onde mais ele está? Ele está no coração de Nabucodonosor, travando uma batalha desesperada, gigantesca, com as forças do mal pelo coração do rei. Ele está também no coração dos 3 jovens, incitando-os a permanecerem fiéis, dando-lhes coragem, força, determinação. Onde ele está hoje? Onde está esse rei hoje? Hoje ele está no santuário, intercedendo por você e por mim, defendendo-nos contra os perigos da morte eterna, do fogo eterno que quer nos consumir. Onde está hoje o nosso personagem principal? Ele está aí no seu coração, ele está aqui no meu coração, lutando com as forças do mal também para nos transformar à sua imagem, à sua semelhança, a imagem e a semelhança do Pai, a imagem e a semelhança do Espírito Santo, a fim de que sejamos capazes de produzir o fruto do Espírito Santo de paz, de amor, de bondade, longanimidade. E o que devemos fazer, o que precisamos fazer para ajudar esse Cristo a ter êxito nessa sua obra de transformação? Propor firmemente em nosso coração, em nossa mente, não nos contaminarmos com tudo aquilo que o mundo oferece. Veja, pode ser que hoje você esteja do lado de fora da fornalha. Aliás, estamos do lado de fora da fornalha. Enquanto alguns dos nossos irmãos podem estar em algum lugar do mundo dentro, nós estamos do lado de fora. Mas um dia, pode ser que sejamos convidados ou jogados para dentro da fornalha. Mas veja, eu creio, e você deve acreditar também, que é muito melhor, é preferível estar dentro da fornalha com Cristo do que estar do lado de fora sem Ele. E o que importa na realidade não é se você está dentro ou fora da fornalha. O que importa é se Jesus Cristo está dentro do teu coração. E Ele deseja estar. E eu oro para que Ele esteja. E eu espero que Ele esteja dentro do seu coração e do meu coração. Não apenas por um momento, mas por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. É o meu desejo e oração. Feche os seus olhos para orar. Pai querido, abençoa-nos a todos e entroniza o Teu Filho dentro do nosso coração, para que não adoremos a ninguém mais além de Ti. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa semana ao lado de Cristo Jesus. Amém.